Gente, a data em que é comemorado o Dia dos Pais, todo mundo sabe de qual, não sabe? Claro que sabe. Mas você sabe quais são os direitos dos pais garantidos pela CLT? Bom, quem vai contar pra gente quais são esses direitos é o advogado trabalhista Cassiano Peliz. Boa tarde, tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Tá chegando o Dia dos Pais, né? Sim, segundo domingo de agosto, né? Esse a gente sabe de cor, mas agora o senhor sabe também todas essas outras situações. Vamos começar com o pai, por exemplo. O pai tem um filho, ele adoeceu, vai levar no médico. E aí? Sim, são as consultas, As né? consultas. Jordeva, a lei trabalhista coloca que o filho até 6 anos, esse pai, ele poderá se ausentar do seu trabalho uma vez por ano. Então, o filho até 6 anos, uma vez por ano, esse pai pode ausentar-se do seu serviço para levar esse filho para um exame, para uma consulta. Agora, em caso de gravidez da gestante, quando o pai vai acompanhar a mulher, né, o cônjuge, ele pode se ausentar até 6 consultas. Só que é interessante a gente falar que não coloca um período. Como assim? Então vamos imaginar que a consulta ou o exame dure 2 dias. Não existe limitação de tempo. A CLT, a lei trabalhista, ela coloca só um prazo máximo ou máximo de consultas, que são 6 consultas. Porque assim, a mulher passa mal, ela vai no médico, o médico faz a consulta e aí indica para ela fazer o exame. Aí marca o exame daqui 3 dias, e aí? Exatamente. Se marcar um exame que dure 3 dias, por exemplo, ele pode... Ou se não daqui a 3 dias. Exatamente. Se for daqui a 3 dias, não. Normal, a consulta, um exame que dure um dia, meio período, ele pode se ausentar. O que é interessante colocar é que a lei trabalhista, ela não coloca até 1 dia, até 2 dias, como é, por exemplo, no acompanhamento do filho. Ele fala pelo tempo que se fizer necessário. Sim. Então, se o exame durar 2 dias, um exame mais complexo, tem que voltar no hospital, ele poderá acompanhar a sua cônjuge até 6 consultas, é o que diz a lei trabalhista. Agora, doutor, vamos falar do nascimento do filho. Aí tem a licença maternidade. E qual é a licença paternidade? Jordeva, a licença paternidade ela é de até 5 dias. Então, o pai tem direito de ausentar-se do seu trabalho por 5 dias e não ter descontados esses 5 dias. E mais, caso a empresa faça parte de um programa que chama Empresa Cidadã, essa licença paternidade ela pode aumentar até 20 dias. A licença maternidade ela pode ir para 180 dias, aumenta mais 60 dias, né? E a licença paternidade aumenta mais 15 dias, podendo chegar até 20 dias. Mas lembrando, né? O pessoal sempre tem essa dúvida. Somente empresas que aderirem a esse programa Empresa Cidadã. Agora, doutor, por exemplo, se no caso, na hora do parto, a mãe falece, a mãe morre, como é que fica essa licença? Sim, isso é interessante falarmos, e Jordeva, até um outro ponto, que o pai adotante, ele também tem direito à licença paternidade. Então, em caso de adoção, tanto a mãe quanto o pai, né, terão direito à licença. Quanto à questão que você colocou, Jordeva, em caso, vamos imaginar que aquela mulher, ela teve a criança, ela teve o parto e faleceu, o restante da licença maternidade é passado... Doutor, eu vou até interromper para o senhor usar esse microfone aqui, para que o som saia melhor para o nosso ouvinte. Pode continuar, por favor. Então, como eu estava dizendo, vamos imaginar que a esposa, ela falece, a cônjuge, ela falece no parto. Aquele Sim. período restante da licença maternidade, vamos imaginar que faltavam 100 dias, ela é passada para o pai. Então, o pai ele pode ter a sua licença paternidade aumentada nesses casos, né, em que ocorre o falecimento da mãe biológica ou em caso de adoção também. É importante a gente falar isso. Em caso de adoção e vem o falecimento da mãe, o pai herda o restante da licença maternidade. No caso de adoção, por exemplo, nos casais homoafetivos, como é que funciona? Sim, da mesma forma, né? O casal ele também terá direito tanto à licença maternidade e à licença paternidade. É até uma questão que foi decidida, Jordeva, recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, vou até ser exato, no dia 13 de maio, ele decidiu que sempre ficava a pergunta, Jordeva, sempre me perguntava o seguinte, mas se for um casal homoafetivo de 2 mulheres, as 2 têm licença maternidade? Se for o casal homoafetivo de 2 homens, os 2 têm licença paternidade, mesmo dia, o que o STF decidiu? Uma pessoa
pega a licença maternidade e outra pega a licença paternidade. Sim. Então, nesse caso específico, o STF decidiu que uma pessoa pegou a licença de 120 dias, que é a licença maternidade, e a outra pessoa pegou a licença paternidade de 5 dias. E isso vale para iniciativa privada e para servidores públicos? É a mesma lei, a mesma coisa? Sim, a lei não é a mesma, Jordevar. Para servidores públicos, aí tem que ver qual tipo de servidor público é, se é municipal, se é estadual, se é federal, o que diz a lei. Sim. Mas a gente pode ter na administração pública empregados públicos, seletistas. E aí sim aplica a CLT. Por exemplo, em empresas públicas, sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, todos esses têm empregados públicos, mesmo na administração pública. Aplica-se a CLT, aplica essas regras que a gente acabou de dizer aqui. E mais, Jordevar, aplica-se também ao empregador doméstico. Ele tem que observar essas regras também. Então, se ele tem um empregado doméstico homem, esse empregado ele também terá licença paternidade de 5 dias. Só que, Jordevar, o empregador doméstico ele não pode aderir àquele programa que eu falei de empresa cidadã. Como o próprio nome diz, somente empresa, empregador doméstico é sempre pessoa física. Então, nesse caso, o empregado doméstico apenas 5 dias. Salário família, aquele auxílio natalidade, como é que é a licença maternidade, o Sim. Salário maternidade, verdadeiro? Sim, o salário maternidade, caso ele, vamos dizer, né, ele herde isso da sua esposa, que ela venha a falecer, e ele herde esses dias, eles serão pagos. Geralmente é pago pela empresa e ela faz o abatimento no INSS. E o salário família é para empregados, né, com renda inferior a R$ 1.800, ele tem que fazer esse requerimento ao seu empregador. Tá certo. Doutor Cassiano Peliz, obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Jordevar, é sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso.